a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. O convidado de hoje é o professor Gleidson Peixoto, da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será as transformações da literatura brasileira na primeira fase do modernismo. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, quero agradecer o convite para poder falar um pouco aqui sobre esse tema. Então, vejam que nós temos aí uma mescla. Por quê? Se o João Cabral de Melo Neto tinha toda essa preocupação com a forma da sua escrita, com essa questão de escrever propriamente, com uma preocupação estética, nós temos Clarice Lispector, que hoje em dia é tão difundida, tão comentada e tão falada, que ela vai mergulhar no aspecto humanista, na questão filosófica mesmo, na questão até psicanalítica, do ser humano. Então, a Clarice Lispector, ela, quando surgiu, aqui na geração de 45, ela era duramente criticada por escritores, tal qual o Monteiro Lobato, que dizia que ela não sabia escrever, ela era uma pessoa que começava, que até tinha um certo talento, e começava a escrever, mas que não tinha meio que nexo, começo, meio e fim na sua escrita. Isso se deve, vocês, nós vamos abordar um pouco mais, isso se deve a um aspecto muito particular da Clarice Lispector, que era a epifania, que era o quê? Essa revelação, aonde as suas personagens iam desdobrando-se, falando, comentando os seus aspectos, a sua narrativa, e aí, de repente, há uma reviravolta na narrativa da Clarice Lispector. Tá? Então, por isso que alguns críticos literatos, de forma muito maldosa e preconceituosa, diziam que ela não sabia escrever. Ou seja, eles ainda não estavam preparados para aquela forma, para aquela abordagem pertinente hoje, e tão respeitada e querida que nós leitores temos pela Clarice Lispector. Tá? Então, voltando ainda um pouco sobre o surgimento dessa terceira fase modernista, ela já inclui, sim, alguns aspectos ali do pós-modernismo, mas volto a frisar com vocês, ela não é o marco do pós-modernismo, tá? É porque ela já trazia essa mescla. Ela tinha aí o João Cabral de Melo Neto, com a sua escrita mais cuidada, mais severa, na sua forma de lidar, e tinha a Clarice Lispector. E também não vamos esquecer o Guimarães Rosa, com a sua grande obra, que é o Grande Sertão Veredas, tá? Que vamos falar um pouco também sobre este escritor e sobre esta obra. Tá? Então, para que a gente possa, digamos assim, definir, delimitar e deixar bem claro para vocês, nós temos esses três principais escritores, que é o João Cabral de Melo Neto, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. O que é que podemos falar mais a respeito do João Cabral de Melo Neto, O João Cabral de Melo Neto, ele também tem, assim, digamos, algumas peculiaridades, que era uma pessoa muito fechada, dizem, alguns biógrafos, que ele sofria de uma enxaqueca muito severa. Dessa enxaqueca muito severa, ou seja, todos os dias, imagine você, todos os dias tem uma dor de cabeça muito forte, muito atenuante. Ele era um cara muito fechado, meio carrancudo. E na sua obra Morte e Vida Severina, que é assim uma obra de temática nordestina muito forte, e aí também eu chamo a atenção para que vocês não confundam Morte e Vida Severina com Vidas Secas, porque o Morte e Vida Severina ele traça aquele êxodo rural, ou seja, ele marca um aspecto ali muito importante, que é o nordestino
querendo deixar, né, o Nordeste, querendo deixar a seca, para tentar, né, acolher-se, tentar encontrar vida, né, tentar encontrar uma vazão, né, uma esperança de sobrevivência. Tá? E aí o Morte e Vida Severina, né, que foi escrito ali em 55, na década de 60, tem uma coisa muito engraçada, né, assim, peculiar, que ela foi musicada, né, pelo Chico Buarque de Holanda. Até então, né, o Chico Buarque, muito jovem, né, com 20 e poucos anos de idade, e o diretor, né, faz com que essa peça, né, Morte e Vida Severina, essa obra, transforme-se em uma peça, e foi uma peça premiadíssima, né, ganhou prêmios lá na primeira peça a ganhar prêmios na Europa, né, França, ou seja, país afora, sendo que o Chico Buarque sabia dessa ranzinza, né, dessa coisa tão ranzinza, né, que tinha o João Cabral de Melo Neto, dessa sua característica, e ele detestava música. Então, o Chico Buarque, né, ele ficou assim com ressalvas, né, de musicar a peça, né, Morte e Vida Severina. Quem tiver curiosidade pode ver esse musical no YouTube, né, está aí disponível para quem quiser ver. E o João Cabral de Melo Neto, como era muito amigo, né, do pai do Chico Buarque de Holanda, que era o Sérgio Buarque de Holanda, né, um grande sociólogo da nossa história, e aí disse, não, beleza, né, vou permitir que ele faça isso, né. Então, o Chico Buarque, depois, quando já estavam tudo certo, né, quando já essa peça já tinha ganho vários prêmios, convidaram, né, o João Cabral de Melo Neto para assistir. E aí, no final da peça, o Chico Buarque, né, relata que perguntaram a ele, né, e aí, você gostou, né? E ele simplesmente só olhou e disse, ficou legal. E aí ele disse que esse ficou legal, para ele foi assim um grande elogio, né? Porque o João Cabral de Melo Neto, ele tinha essa característica, né? E ele colocava muito isso na sua escrita, né? Aquela escrita muito dura, muito seca, sem muito sentimentalismo, tá? E somente preocupado mesmo com a forma. Então, quando vocês ouvirem, né, dizer, ou se vier em alguma banca examinadora dizendo que o João Cabral do Melo Neto é considerado um neoparnasiano, isso não é mentira, tá? Ele tinha muito mesmo esse cuidado com a sua escrita, né, com a sua forma. E aí, nós podemos falar aqui sobre a Clarice Lispector, né, que tem ali A Hora da Estrela, né, com uma grande obra sua, né, Laços de Família também, são obras assim que a destacaram, né, no mundo da literatura, mas como eu já havia dito, a Clarice Lispector, ela não tem assim, infelizmente, né, quando no seu auge, né, na sua escrita, ela não era assim tão reconhecida, né? Ela recebia duras críticas, né, por conta de alguns escritores em não entender, né, essa forma dela escrever, essa quebra de ritmo, né, que ela tinha. E também a obra dela era marcada por uma introspecção muito grande, né, um caráter assim psicológico, a subjetividade, né, estava ali muito exacerbada. Ou seja, se no João Cabral de Melo Neto a sua escrita era objetiva, seca e direta, a Clarice Lispector ela fazia, né, ali uma investigação, né, digamos assim, e uma introspecção de caráter psicológico, né, dos seus personagens. E aí vocês vão também se atentar, né, quanto a essa questão da epifania que eu falei para vocês, porque ela sempre estava marcada, né? Quem fizer aí uma breve consulta, né, o que seria essa palavra, né, epifania, na questão religiosa é como uma revelação, né? Assim como Jesus, quando ele surgiu, né, quando os apóstolos, né, o veem que ele não havia morrido, né, que estava ressuscitado. Então, para os católicos, a epifania aconteceu ali, né, o descobrimento, a revelação de que Cristo não tinha morrido. Mas nesse caráter aqui literato, né, a epifania é essa revelação, né, essa reviravolta que acontece com os seus personagens, né, o seu enredo, tá? Então é bom vocês se atentarem a isso, porque é uma grande característica da Clarice Lispector, tá? Essa subjetividade e essa introspecção nas suas personagens, tá? E por fim, podemos falar aí do João Guimarães Rosa, né? Que é um grande escritor também, né? Ele, digamos assim, não tem essa veia
digo até midiática, né, hoje em dia, como a Clarice Lispector tem, né, que nós podemos encontrar várias frases, né, e algumas coisas que nem sempre fazem parte, né, da obra dela, mas que são atribuídas a ela, né, nessas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, né, enfim. O Guimarães, ele traz ali, né, ele vem com sua grande obra, né, considerada uma das maiores obras, né, e belíssimas, recomendo, né, também, que é o Grande Sertão Veredas, né, aonde ele explora essa questão mais regionalista, tá? Era muito característico dele, né, do Guimarães Rosa, trazer essa linguagem, né, regionalista, né? Ele prezava muito, né, por isso, e ele também tem uma característica muito forte, que é a sua linguagem mais popular e mais coloquial, sendo que ele também é conhecido, né, por alguns literatos e pela crítica como um escritor que criava muitas palavras, né? Um escritor assim que ele fazia com que neologismos, né, palavras fossem associadas, né, e fossem ligadas ali ao seu contexto social, né, ao ambiente em que os seus personagens estavam se ambientando, estavam se relacionando, tá? Então também destaco, né, com vocês aí que façam essa descoberta, né, pelo Guimarães Rosa, principalmente, né, por essa sua obra, O Grande Sertão Veredas, que sem sombra de dúvida nenhuma é uma obra muito usada, né, muito investigada, né, e pedida pelas bancas examinadoras, tá? Então, minha gente, basicamente é isso, né? Claro, podíamos falar muito mais, né, sobre essa geração, né, de 45, mas se vocês tiverem, né, atenção com esse aspecto social, né, de que nós estávamos vivendo nessas transformações, né, de ali saindo de uma Segunda Guerra Mundial. E se vocês também tiverem um certo cuidado, né, em fazerem pesquisas sobre João Cabral do Melo Neto, né, essa sua escrita tão certa, né, tão concreta e tão enraizada ali, né, na metodologia, né, na mecânica linguística mesmo, né, da sua palavra, e observarem, né, esses aspectos de introspecção sociológicos, né, da Clarice Lispector, né, essa subjetividade e essa questão mais regionalista do Guimarães Rosa, com certeza vocês estarão aptos aí para resolverem, né, quaisquer questões que caiam ou que abordem essa geração de 45, tá? Então, espero, né, que tenha contribuído para esse entendimento de vocês. Um forte abraço, né? E parabenizar aqui o Matheus e os demais, né, colaboradores, né, da Ondas do Saber, que estão nessa pandemia, né, nessa época assim tão dura, né, e tão severa que nós estamos vivendo, colaborando, né, aí com o conhecimento de literatura, né, da língua portuguesa e de outras áreas, tá? Então agradeço aí a vocês, um forte abraço e boa noite para todos. Agradecemos ao professor Gleidson pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.